Muito bem, vamos dar início então ao nosso encontro de estudos para o Livro dos Espíritos dessa noite. Hoje é dia 27 de setembro de 2023, uma quarta-feira, são 19 horas e 32 minutos na cidade de Jaú. Nós estamos transmitindo esse encontro de estudos em nome da Associação Jauense de Estudos Espíritas, também em homenagem à associação, que já não existe mais fisicamente, mas que moralmente ainda existe. A Lutz, que no Instagram o barulho do ar-condicionado está bem suave, né? Não atrapalha em nada, mas está captando o barulho de fundo. Assim. Não tem jeito, né? Esses microfones são muito sensíveis. Né? Mas vamos lá, estamos estudando do referido livro, o livro terceiro, As Leis Morais, no seu capítulo 1, a lei divina ou natural. O item 1 deste capítulo 1 é caracteres da lei natural. Quando se fala em lei natural, a gente fala em lei, nas leis de Deus, não é? É a mesma coisa, são sinônimos. Kardec pergunta aos espíritos superiores o seguinte: o que se deve entender por lei natural? A lei natural é a lei de Deus. É a única necessária à felicidade do homem. Ela lhe indica o que ele deve fazer ou não fazer. E ele só se torna infeliz porque dela se afasta. Os espíritos superiores deram uma resposta, como sempre, sucinta, objetiva e verdadeira. É isso mesmo, toda vez que o homem se afasta das leis de Deus, ele se torna um infeliz, né? Porque a lei de Deus é a única que leva o homem à verdadeira felicidade. A segunda pergunta, a do número 615, Kardec pergunta o seguinte: a lei de Deus é eterna? A resposta dos Espíritos é muito importante e deve ser entendida no seu amplo significado. É eterna, ou seja, foi criada desde sempre, né? É um dos tripés da criação de Deus, que são as leis naturais, o elemento material e o elemento espiritual. Na ordem de importância, a lei natural, as leis naturais, o elemento espiritual e o elemento material. Daí deriva tudo, né? E ele diz, é eterna e imutável, como o próprio Deus, ou seja, ela não se altera. E daí nós devemos entender, principalmente, é preciso que o homem entenda que o Criador, se quisesse, poderia, mas ele não derroga as suas leis. Ou seja, ele não promove milagres. Não é? Não há nenhuma derrogação das leis de Deus. Ele não altera as suas leis. Ele não interfere da humanidade. Ele não interfere no nosso dia a dia, naquilo que nos acontece. Simplesmente as leis agem. E nós estamos submetidos inexoravelmente à ação das leis de Deus. Aqui tem uma nota do tradutor, que é a seguinte: por este princípio, abre aspas, a lei natural é a lei de Deus, eterna e imutável como ele mesmo, fecha aspas. Certos teólogos católicos e protestantes acusam o Espiritismo de doutrina panteísta. O mesmo fizeram com Spinoza, para quem Deus é a substância única e a própria natureza, mas não no seu aspecto material, e sim nas suas leis. Spinoza respondeu: afirmo com Paulo que talvez com todos os filósofos em Deus, ouso mesmo acrescentar que esse efeito foi o pensamento de todos os antigos hebreus. Fecha aspas. Carta de número 72, explicando a proposição 15ª do livro A Ética. Tudo o que existe, existe em Deus, e nada pode existir, nem ser concebido sem Deus. Fecha aspas. Fecha parênteses. Embora exista funda divergência entre a concepção spinoziana e a espírita de Deus, ambas concordam a negar o antropoformismo, ou seja, a forma do homem, católica e protestante, ao reafirmar o princípio paulino
acima citado e ao estabelecer a entidade de origem e a natureza divina para todas as leis do universo. Por outro lado, assim como Spinoza não confundia a natureza material com Deus, mas apenas a natureza inteligente, assim também o Espiritismo não faz semelhante confusão. Estabelece ainda que as leis de Deus são uma coisa e Deus mesmo é outra. As suas leis são sua criação. Não é? Veja-se o capítulo 1 do livro 1 sobre Deus. Não há possibilidade de confusão entre Espiritismo e Panteísmo, e a menos que se admita como panteísta a doutrina de imanência de Deus, por força mesmo da sua transcendência. E nesse caso, católicos e protestantes também seriam panteístas. As revoluções atuais, no campo da teologia particularmente, o movimento da teologia radical, mostram mais uma vez o acerto da concepção espírita de Deus. É um acréscimo de explicação que o professor José Herculano Pires resolveu dar, e realmente ela enriquece essa explicação. Questão de número 616. Pergunta de Kardec aos espíritos superiores. Deus teria prescrito... Opa, alguém chamando aqui. Deus teria prescrito aos homens, numa época, aquilo que lhes proibiria em outra? Resposta. Deus não se engana. Os homens é que são obrigados a modificar as suas leis, que são imperfeitas. Mas as leis de Deus são perfeitas. A harmonia que regula o universo material e o universo moral, ele chama aqui de universo moral o mundo dos espíritos, se funda nas leis de Deus, nas leis que Deus estabeleceu por toda a eternidade. Então não há como haver discrepância nas leis de Deus ou modificações nelas. As leis que se modificam por serem imperfeitas são sempre as leis de Deus e não, as leis dos homens e não as leis de Deus. Questão de número 617. O que as leis divinas abrangem? Referem-se a algo mais do que a conduta moral? Resposta. Todas as leis da natureza são leis divinas, tanto a material, as que regem o mundo material, quanto as que regem o mundo moral, ou o mundo espiritual. Pois Deus é o autor de todas as coisas. O sábio estuda as leis da matéria, o homem de bem, as da alma, e as segue. Questão de número 617A. É dado ao homem aprofundar umas e outras? Resposta sim, mas uma só existência não lhe é suficiente para isso. Então, a Lu também está lá pelo YouTube, e eu não estou vendo a Isabel, que disse que iria entrar, mas até agora não entrou. Acrescenta Kardec a seguinte explicação: que são de fato alguns anos para se adquirir tudo o que constitui o ser perfeito, embora não consideremos mais do que a distância que separa o selvagem do homem civilizado? A mais longa existência possível é insuficiente e com mais forte razão quando ela é abreviada, como acontece com um grande número. Entre as leis divinas, umas regulam o movimento e as relações da matéria bruta, são as leis físicas. Seu estudo pertence ao domínio da ciência. As outras concernem especialmente ao homem e as suas relações com Deus e com os seus semelhantes. Compreendem as regras da vida do corpo e as da vida da alma. São as leis morais. Então ele deixa aqui uma distinção clara entre as leis que regem o mundo material e as leis que regem o mundo moral. A distinção é bastante clara, não é? O dia em que a ciência do homem se dispuser a estudar essas leis morais,
e levar em consideração o espírito, o homem vai, a ciência clássica, a ciência acadêmica, vai crescer muito, vai se desenvolver muito, vai atingir patamares nunca imaginados pelo homem, não é? Porque infelizmente até agora a maior parte deles, uma boa parte deles, daqueles chamados sábios, não levam em consideração as leis morais, as leis que regem o mundo moral. Questão de número 618. As leis divinas são as mesmas para todos os mundos, ou seja, as mesmas que regem a Terra, regem também todo o universo? Resposta: a razão nos diz que elas devem ser apropriadas à natureza de cada mundo e proporcionais ao grau de andamento dos seres que os habitam. Evidentemente, são as mesmas, só que apropriadas a cada mundo. Vai querer que a mesma lei que rege o mundo bruto como o nosso, ou mais atrasado que o nosso, vai reger o mundo dos espíritos felizes? Nem podia ser diferente, não é? Leis apropriadas a situações singulares, as situações apropriadas. Item 2, conhecimento da lei natural. Questão de número 619. Deus proporcionou a todos os homens os meios de conhecerem a sua lei? Resposta: todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem. Os que melhor a compreendem são os homens de bem e os que desejam pesquisá-la. Não obstante, um dia todos a compreenderão, porque é necessário que o progresso se realize. Então é isto. Há duas maneiras de conhecer a lei de Deus: através da pesquisa, não é? E através da compreensão pela prática do bem. A prática do bem nos leva ao entendimento das leis de Deus, de todas elas. Não é? Ao entendimento por quê? Porque o homem sabe que mesmo a pior das intempéries, aquela que é capaz de exterminar muitas vidas, por exemplo, ela tem uma razão de ser e ela é apropriada às necessidades do nosso mundo, por exemplo. Não é? Há uma situação em que desencarnam um grande grupo de pessoas, não é? E esse grande grupo de pessoas, ele é levado para um outro planeta, vai reencarnar num outro planeta, e um grande grupo de pessoas daquele planeta reencarnam no nosso. Eles dão o nome a isso de transmigração das almas. Não é? Isso é necessário por quê? Para desenvolver o outro planeta e para desenvolver o nosso. Aqueles que encarnam lá vão levando ideias diferentes das ideias que lá existem. E os que encarnam aqui vão trazendo também ideias diferentes e novidades que ajudam no desenvolvimento da inteligência e da moralidade. Então, tudo o que acontece, embora à primeira vista possa parecer uma calamidade, uma catástrofe, não é? Uma tragédia, não tem nada de tragédia, nem de catástrofe, nem de calamidade. O homem vê assim, mas como as leis de Deus são justas e apropriadas às nossas necessidades, elas acontecem devido a essas mesmas necessidades. O Paulo César está conosco também lá pelo YouTube. Obrigado, viu, Paulo, pela sua presença. Uma boa noite para você também. É um prazer imenso tê-lo conosco. Tem um acréscimo de explicação de Kardec a esta resposta dos Espíritos, que é a seguinte: a justiça da multiplicidade de encarnações do homem decorre desse princípio, pois cada nova existência, sua inteligência se torna mais desenvolvida e ele compreende melhor o que é o bem e o que é o mal, ou seja, desenvolve o seu discernimento. Se tudo tivesse de se realizar numa só existência, qual seria a sorte de tantos milhões de seres que morrem diariamente no embrutecimento da selvageria ou nas trevas da ignorância, sem que deles dependa o próprio esclarecimento?
uma questão de lógica. Kardec apenas está fazendo uma reflexão lógica a respeito da possível existência do céu e do inferno, que condena por uma encarnação todos à felicidade eterna ou ao sofrimento eterno. Isso não estaria adequado à justiça nem à bondade do Criador. Questão de número 620. Pergunta Kardec aos espíritos superiores: a alma, antes da sua união com o corpo, compreende melhor a lei de Deus do que após a encarnação? Lá, em estado de erraticidade, nós entendemos melhor a lei de Deus, ou depois de encarnado é que a gente vai entendê-la melhor? Resposta dos espíritos superiores: ele a compreende segundo o grau de perfeição a que tenha chegado e conserva a sua lembrança intuitiva após a união com o corpo. Mas os maus instintos do homem frequentemente fazem que ele a esqueça. Pergunta de número 621, e essa é para ser escrito numa lápide dourada, não é? Para que a maioria das pessoas saiba, né? Porque muita gente acha que as leis de Deus foram escritas aquelas 10 tábuas, né? Que Moisés, ao descer do monte, entregou aos homens como sendo as leis de Deus, né? E ele pergunta: onde está escrita a lei de Deus? Resposta dos espíritos superiores: na consciência. Está em nós, sempre esteve e sempre estará. Por isso que o homem, ele pode até da boca para fora negar a existência do Criador, não aceitar a sua vontade, imprecar contra ele, cometer todo tipo de absurdo, todo tipo de estupidez. Mas a consciência dele sempre o faz lembrar e direciona-o para a existência do Criador e para a sua justiça e para a sua bondade. Acrescenta aqui, tem uma nota do tradutor a esta questão de número 621, que é a seguinte: Descartes, na terceira de suas meditações metafísicas, declara que a ideia de Deus está impressa no homem, abre aspas, como a marca do obreiro impressa na sua obra. Quer dizer, Descartes, ele realmente criou aqui uma figura de linguagem aqui muito apropriada àquilo que os espíritos responderam, né? Como a marca do obreiro impresso na sua obra. Essa ideia de Deus é inata no homem e o impele à perfeição, o impulsiona à perfeição. Embora as escolas modernas de psicologia neguem a existência de ideias inatas. O Espiritismo sustenta essa existência através do princípio da reencarnação. Por outro lado, as ideias de Deus, da sobrevivência, do bem e do mal, existem e existirão sempre entre todos os povos. A lei de Deus está escrita na consciência do homem como assinatura do artista na sua obra. Muito bom o acréscimo aqui, essa nota do tradutor aqui, né? Questão de número 621A. Desde que o homem, pergunta Kardec, traz na consciência a lei de Deus, que necessidade tem ele de que lhe a revelem? Resposta: ele a tinha esquecido e desprezado. Deus quis que ela lhe fosse lembrada. Isso a gente faz diuturnamente com diversas coisas, né? Pô, se você não me lembra de tal coisa, eu jamais me lembraria disso e tal. E com a lei de Deus não é diferente. Por quê? O homem, ele reencarna em mundos diferentes, em situações diferentes, com necessidades diferentes, e é muito comum ele esquecer o mais óbvio. Aliás, de lembrar o óbvio, que existem as pessoas que fazem auditoria nas empresas, né? É para lembrar o óbvio aos donos, aos proprietários das empresas. Eu lembro que uma vez um amigo, tornou-se amigo meu, era cliente, acabou se tornando amigo, Hermínio Paulinho, de Santa Cruz do Rio Pardo. Era um jovem na época, eu também era bem mais jovem do que hoje, mas ele era mais jovem do que eu, 30 anos mais ou menos, 30 e poucos anos, com
recursos financeiros, grandes recursos financeiros, e ele tinha uma fábrica de calçados, eu vendia material para calçado, e ele tinha uma fábrica de calçado mais por hobby que outra coisa. E ele era muito criterioso na fabricação do calçado, ele sempre quis produzir o melhor, fazer o melhor, etc. E ele chegava no final do ano e fazia o balanço da empresa dele, a empresa dele sempre fechava no vermelho. Isso foi por uns 2 ou 3 anos seguidos, até que ele resolveu comprar auditoria de uma empresa. A auditoria da empresa entrou na fábrica dele, num janeiro, logo no início do ano, então começou a auditar a fábrica dele. E levantaram simplesmente o óbvio, né? Ele era um cara muito criterioso nas suas coisas, mas ele era exagerado. Ele precisava de 10 metros de couro, comprava 20. Ele precisava de um aviamento qualquer, em vez de uma quantidade tal daquele aviamento, comprava o dobro. Então chegava no final do ano, sobrava o lucro dele. Quer dizer, simplesmente mostraram para ele o óbvio, né? E é assim que a vida faz conosco, né? Nos lembrando da lei de Deus, mostrando para a gente o óbvio que a gente acaba deixando para trás em função das necessidades que nós temos. É sempre preciso lembrar ao homem que a lei de Deus está dentro dele, que ele é criatura de Deus, ele é filho de Deus, amado por Deus, não é? Não há ninguém privilegiado nesse universo. Não estou falando só da Terra, não, estou falando do universo, ninguém é privilegiado, mas até aquele que está lá no cárcere, ou aquele que passa necessidade, ninguém é privilegiado, mesmo os mais abastados. Aquele que está lá passando fome, passando necessidade no cárcere, ele está excluído deste grupo? Não, pelo contrário. Simplesmente está sendo dada a ele a oportunidade de acertar, de aparar alguma aresta. É assim que a vida faz com a gente, nos trazendo as provas da vida, não é? Ou as expiações, porque muitas vezes nós transformamos as nossas provas em expiações, não é? De cometer erros e injustiça, nós transformamos as nossas provas em algo muito pior, quando poderia ser algo mais suave. Só depende da gente. Então, por isso que é muito comum a vida nos chamar a atenção para a existência das leis de Deus, né? Lembrarmos que isso existe. Né? Questão de número 622. Deus outorgou a alguns homens a missão de revelar a sua lei? Resposta: sim, certamente. Em todos os tempos, houve homens que receberam essa missão. São espíritos superiores encarnados com o fim de fazer progredir a humanidade. Então, são missionários, não são tarefeiros. Nós, a maioria, eu particularmente, sou apenas um tarefeiro, né? Mas sempre houve homens, espíritos superiores, e aí eu incluo Kardec, Polito Leão Denis Arribay, que como espírito superior reencarnou com a missão de trazer, de auxiliar o espírito de verdade, ninguém mais, ninguém menos que Jesus de Nazaré, a trazer esta mensagem, esses esclarecimentos ao homem, que não são nada mais, nada menos que os mesmos esclarecimentos que ele veio trazer há 2000 anos atrás, não é? Mas que ele não podia revelar na sua integralidade, nem na sua amplitude. Agora esses esclarecimentos vieram numa situação muito mais ampla, muito mais integral, muito melhor explicada, para mostrar ao homem coisas importantíssimas, principalmente uma coisa chamada imortalidade da alma. Nós temos que gravar isso, nós temos que dar a devida atenção a esta realidade, porque isso realmente nos muda como pessoas e principalmente como espíritos imortais que somos. Pergunta de número 623. Esses que pretenderam instruir os homens na lei de Deus, não se enganaram algumas vezes e não os fizeram transviar-se muitas vezes através de falsos princípios?
resposta dos espíritos superiores. Os que não eram inspirados por Deus e que se atribuíam a si mesmo, por ambição, uma missão que não tinham certamente. Que não tinham. Certamente os fizeram extraviar. Não obstante, como eram homens de gênio, em meio aos próprios erros, ensinaram frequentemente grandes verdades. Então, na realidade, não eram missionários. Homens aí comuns, né? Embora inteligentes, com um largo conhecimento em diversas áreas do conhecimento humano, mas que não eram os missionários que foram enviados para trazer, né, o conhecimento da lei de Deus, a missão de revelar esta lei ao homem. O verdadeiro missionário não falha na sua missão. O verdadeiro não falha e nem ensina nada distorcido, nem transviado. Não é? Ele ensina sempre grandes verdades, ele é manso, ele é pacífico, ele é ordeiro, ele é educado, ele tem todas as qualidades. Se não, vejam a obra de Kardec, estudem a obra dele e vocês vão conhecer um homem extraordinariamente bom, extraordinariamente urbano, educado, amável, em todas as circunstâncias. Questão de número 624. Qual é o caráter do verdadeiro profeta? Olha que interessante essa resposta dos Espíritos. O verdadeiro profeta é um homem de bem, inspirado por Deus. Podemos reconhecê-lo por suas palavras e por suas ações. Deus não se serve da boca do mentiroso para ensinar a verdade. Então, queridos amigos e irmãos que estão aí pela internet, vocês que virão ou eventualmente vierem a ver este vídeo futuramente, toda vez que pedirem dinheiro para vocês, coloquem de lado esta pessoa de missionário de Deus, não tem absolutamente nada, só o nome que ele mesmo se outorga. Absolutamente nada. São os antigos fariseus contra os quais Jesus se insurgiu e em função dos quais ele foi condenado à cruz. Ele estava mexendo no bolso dessa gente, se insurgindo contra esses hipócritas, contra esses que ele chamou de víboras, verdadeiras víboras, que espoliavam as pessoas, que tomavam tudo que as pessoas tinham. E até hoje eles estão aí, tomando dinheiro dos menos avisados, daqueles que não se dão conta destas inverdades, destes falsos profetas que andam por aí à solta e muitas vezes para os quais se dá muito crédito, infelizmente. E as pessoas não se atêm à verdade, não despertam para esta realidade, infelizmente. Alguns, outros acabam despertando no meio do caminho, como eu conheci alguns já, mas uma boa parte acaba sendo iludida e levada a desencarnar numa situação de sofrimento, como foi o caso de parentes meus que desencarnaram sofrendo por conta dessas mentiras pregadas por esses falsos profetas. Essas pessoas são grandes manipuladores, né? Verdadeiros manipuladores. São grandes manipuladores e usam e abusam da boa-fé, né, das boas pessoas. Infelizmente, é assim que acontece. Questão de número 625. Esta questão também deveria ser grafada em uma lápide dourada, porque realmente tanto esta pergunta e principalmente a sua resposta atestam a existência de Jesus de Nazaré. Né? Porque não existe nenhum documento provando a existência de Jesus. Embora os romanos documentassem todos os processos, o processo de Jesus não foi documentado por Pilatos, aquele que lavou as mãos, que era um romano, era o encarregado romano de comandar a Galileia naquela época, e não foi grafado em nenhum documento. Então não existe nenhum documento provando a existência de Jesus de Nazaré. Mas para mim, esta resposta dos Espíritos atesta, né,
fielmente que sim, Jesus de Nazaré esteve aqui conosco, foi um missionário e continua sendo, para mim, o diretor espiritual do nosso planeta. Pergunta dos espíritos superiores a Kardec, ou pergunta de Kardec aos espíritos superiores: qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e de modelo? Resposta: vede Jesus. Kardec acrescenta a seguinte explicação a esta resposta: Jesus é para o homem o tipo de perfeição moral a que pode aspirar a humanidade na Terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ele ensinou é a mais pura expressão de sua lei, porque ele estava animado do Espírito Divino e foi o ser mais puro que já apareceu na Terra. Se alguns dos que pretendem instruir os homens nas leis de Deus algumas vezes os desviaram para falsos princípios, foi por se deixarem dominar por sentimentos demasiado terrenos e por terem confundido as leis que regem as condições da vida da alma com as que regem a vida do corpo. Muitos deles apresentaram como leis divinas o que eram apenas leis humanas, instruídas para servir às paixões e dominar os homens. Então, a gente pode dizer que Moisés, por exemplo, né, foi um sujeito que criou esse tipo de situação. Porque das leis que Moisés trouxe, que estão na Bíblia, da parte de Moisés, não da parte dos profetas e dos outros lá, mas da parte de Moisés, a maioria são leis civis. De leis divinas, de Moisés é o decálogo apenas, os 10 mandamentos. Todo o resto são leis civis criadas para dominar um povo semi-selvagem, né, e que precisava de leis rígidas. E para dar autoridade a essas leis, ele dizia que essas leis eram inspiradas por Deus, ou eram ditadas por Deus para ele ditar ao homem, né? Mas que na realidade eram apenas leis civis, criadas por ele mesmo, para poder disciplinar aquele povo. Questão de número 626. Pergunta de Kardec aos espíritos superiores: as leis divinas e naturais só foram reveladas aos homens por Jesus e antes dele só foram conhecidas por intuição? Resposta: não dissemos que elas estão escritas por toda parte? Todos os homens que meditaram sobre a sabedoria puderam compreendê-la e ensiná-la, desde os séculos mais distantes. Por seus ensinamentos, mesmo incompletos, eles preparavam o terreno para receber a semente. Estando as leis divinas escritas no livro da natureza, o homem pode conhecê-las sempre que desejou procurá-las. Eis porque os seus princípios foram proclamados em todos os tempos pelos homens de bem, e também porque encontraram os seus elementos na doutrina moral de todos os povos saídos da barbárie, mas incompletos ou alterados pela ignorância e a superstição. Quer dizer, é o bem misturado com a superstição, é o bem, as leis de Deus, né? A excelência de suas leis misturadas com aquilo que o homem conhece, com aquilo que o homem tem, com aquilo que o homem lida, né? E é natural que fosse assim, imperfeita, como até hoje é imperfeita, né? O que nós conhecemos das leis de Deus, que são reveladas, por exemplo, na doutrina dos Espíritos, por Jesus de Nazaré, por ordem de Deus, e pelo trabalho de Jesus de Nazaré e dos Espíritos superiores, né, ainda são muito iniciantes. Né? Como diz Kardec, apenas uma ponta do véu foi erguida, apenas uma ponta. Nós temos muito a conhecer ainda, né? E alguns querem dizer que outras coisas que foram escritas são complementos dessa doutrina. A gente não conhece nem essa doutrina, né? Que dirá
as pessoas querem afirmar que estão complementando essa doutrina, se apenas a ponta do véu dessa doutrina foi erguida. Como seu complemento, depois que o homem conhecer e praticar tudo aquilo que está ensinado no Livro dos Espíritos e nos outros 4 livros, é que virão outros esclarecimentos, muito mais amplos do que esses que já vieram. Mas aí nós teremos a nossa inteligência muito mais avançadas do que temos hoje. Aliás, essa é uma das maiores, uma das tantas barbaridades do movimento espírita, né, que nós temos hoje no Brasil. Além de falarem que existem a necessidade de complementar a doutrina, também afirmam categoricamente que a doutrina é ultrapassada. Então, nós temos aí um absurdo em cima do outro, né, por parte aí dos ditos espíritas brasileiros. Aí. Mas isso é muito conveniente, chamar a doutrina de ultrapassada, porque assim você evita o estudo da doutrina. E você não se complica para responder o questionamento das pessoas. Lá na Associação Jauense de Estudos Espíritas, as nossas reuniões públicas, que você já teve a oportunidade de assistir algumas, está no YouTube, tem aí na nossa playlist, tem lá reuniões públicas, para quem quiser assistir. As nossas reuniões públicas sempre foram feitas com base na dialética do Livro dos Espíritos. Sempre assim, dando oportunidade às pessoas de tirarem as suas dúvidas. Uma vez, uma das pessoas que frequentou a associação, eu vou citar isso só para ilustrar aquilo que você falou, perguntou para um palestrante aqui, muito conhecido aqui na região, escritor de diversos livros e tal, se a prática que nós adotávamos lá na associação era correta. Ele falou, não, a gente não deve dar oportunidade para as pessoas fazerem perguntas. Né? Então, olha que absurdo. Se nós temos aqui, se o método utilizado no Livro dos Espíritos é o método dialético de perguntas e respostas, por que não oportunizar as pessoas tirarem suas dúvidas? Nós tivemos reuniões excelentes baseadas nessa prática, excelentes, esclarecedoras, baseadas nessa prática. Mas, na realidade, o medo que essas pessoas têm é de não saber responder. Exatamente. O questionamento das pessoas. Eu sempre me coloquei na berlinda, eu sempre me coloquei por isso na berlinda, porque eu nunca tive medo de dizer não sei. Né? Nunca deixei de responder, sempre norteado pelo ensinamento dos espíritos superiores. Né? Mas eu nunca fui colocado numa saia justa, sem ter resposta para dar para as pessoas. Né? Então, isso é trazido pelo conhecimento das obras dos espíritos superiores. Né? Se você não tem esse conhecimento, você não pode abrir para perguntas e respostas. Né? E muitos palestrantes, esses palestrantes que adotam aí esses outros ensinamentos e tal, ditos espíritas, né, não fazem não usam desta prática exatamente por temerem ficarem numa saia justa. E aí eles criam essa imposição de não questionar, né? Exatamente. Não se questiona. Questão de número 627. Pergunta de Kardec aos espíritos superiores. Desde que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual é a utilidade do ensinamento dado pelos espíritos? Tem eles mais alguma coisa para nos ensinar? Resposta dos espíritos superiores. O ensino de Jesus era frequentemente alegórico. Então, olha qual é a grande diferença entre o ensinamento dado pelos espíritos superiores do Livro dos Espíritos e pelo ensinamento dado por Jesus. Ele utilizava-se de historietas alegóricas, fantasiosas, para poder ensinar a moral. Aqui não. Aqui é completamente o oposto. Não se usa de subterfúgio. Os espíritos respondem objetivamente. É assim. Sem meio termo, sem meia volta. Né? É claro que sempre respeitando o grau de inteligência dos seres que habitam este planeta. Encarnados e desencarnados que habitam este planeta. Eles não vão além. Né? Até porque nós não entenderíamos.
Então, ele diz, em forma de parábolas, historietas, porque ele falava de acordo com a época e os lugares. Faz-se hoje necessário que a verdade seja inteligível, compreendida para todos. Compreensível, desculpe, para todos. É preciso, pois, explicar e desenvolver essas leis. Explicar e desenvolver. Olha a diferença do tempo de Jesus, que não fazia isso, ele não tinha condição para fazer isso. É claro que ele sabia, evidentemente, era um espírito puro, ele sabia perfeitamente o que ele deveria fazer, mas ele não tinha acesso, a inteligência das pessoas não davam a ele o acesso necessário. Ele precisava então emoldurar os seus ensinamentos, né, de práticas alegóricas para poder ensinar moral. É preciso, pois, explicar e desenvolver essas leis. Tão poucos são os que as compreendem, e ainda menos os que as praticam. Nossa missão é a de despertar os olhos e os ouvidos para confundir os orgulhosos e desmascarar os hipócritas, os que afetam exteriormente a virtude e a religião para ocultar as suas torpezas. É o que mais nós vemos hoje em dia, né? Práticas torpes dentro da religião, um absurdo, né? O ensinamento dos Espíritos deve ser claro e sem equívocos, sem erros, a fim de que ninguém possa pretextar ignorância e cada um possa julgá-lo e apreciá-lo com a sua própria razão. Ou seja, sem imposição. O Espiritismo, ele não é impositivo, ele é uma proposição, ele é uma proposta. Estamos encarregados de preparar o reino de Deus, anunciado por Jesus. E por isso é necessário que ninguém possa interpretar a lei de Deus ao sabor das suas paixões, nem falsear o sentido de uma lei, que é todo amor e caridade. Então, essa resposta deixa claro que não há no ensinamento dos espíritos superiores ambiguidade, ou seja, duplo sentido. O sentido é único, né? Que não se falseie o sentido das coisas. Quem falsear o sentido daquilo que está ensinado aqui no Livro dos Espíritos há de responder à altura da sua responsabilidade. Aqui tem um rodapé nosso do tradutor que diz o seguinte: comparar essa resposta à mensagem do Espírito de Verdade, colocada por Kardec como prefácio e o Evangelho segundo o Espiritismo. Como se vê, desde os primeiros momentos, os Espíritos anunciaram a finalidade da doutrina, ensinaram que a finalidade da doutrina era o reestabelecimento do cristianismo. Reestabelecimento. Estabelecer aquilo que já estava estabelecido. Aquilo que Jesus de Nazaré estabeleceu. Ele veio reestabelecer. Né? Trazer em verdade tudo aquilo que ele já trouxe uma vez. Né? Por isso que o nome é o Espírito de Verdade. Ele não falseia, ele não mente, ele traz a verdade. A verdade, a maior de todas as verdades, são as leis naturais que regem as nossas vidas. Né? Imortalidade, reencarnação, evolução, livre-arbítrio e causa e consequência, 5 principais. Né? Imortalidade, evolução, reencarnação, livre-arbítrio e causa e consequência. São essas 5 principais leis que regem a vida pelo universo, né? Em todos os locais do universo. Se nós levarmos em consideração sempre essas leis explicam para o homem os porquês da vida, o porquê e o como. Né? Porque sofrer, todos nós sofremos, nós queremos saber por quê. Eu quero saber por que eu estou sofrendo. Se existe justiça no meu sofrimento, eu aceito. Agora, eu não aceito injustiça. Todo homem é assim. Nós não aceitamos injustiça. E muitas vezes, os acontecimentos da vida nos parecem injustos, mas não são. Eles estão dentro desses parâmetros, dessas 5 principais leis. As 5 principais leis, elas definem
a nossa existência e o nosso progresso espiritual. Está rigorosamente dentro da justiça de Deus. Questão de número 628. Por que a verdade não esteve sempre ao alcance de todos? Resposta. É necessário que cada coisa venha a seu tempo. A verdade é como a luz. É preciso que nos habituemos a ela pouco a pouco, pois de outra maneira nos ofuscaria. Jamais houve um tempo em que Deus permitisse ao homem receber comunicações tão completas e tão instrutivas como as que hoje lhes são dadas. Ele falava do quê? Da doutrina espírita. Mensagens completas, sem meio termo, objetivas. É assim, gente. Acordem. É desse jeito. Não divaguem. Não permitam que a vida tome conta de você. Não permita que as circunstâncias tomem conta de você. Assuma a sua condição de espírito imortal. Assuma a sua condição e adquira os bens espirituais. Jesus falou isso em outras palavras. Aonde está o teu coração, aí estará o teu tesouro, ele dizia. Adquira, ajunte aquilo que a traça não rói, aquilo que o ladrão não rouba, aquilo que a ferrugem não corrói. É esse tipo de historieta que Jesus contava ao seu tempo para dizer exatamente o que os Espíritos falam aqui objetivamente. Nós temos que acordar para isso. Isso aqui não é uma fantasia, não é um livro de fantasia, não é um romance. Isso aqui é um livro de estudo, de pesquisa, ao qual Kardec se dedicou a ponto de doar a sua integridade física, a sua saúde, né, para poder construir e oferecer este legado à humanidade, por ordem de Deus e com o trabalho ingente de Jesus de Nazaré e de sua equipe para trazer essas verdades ao homem. Então ele diz, jamais houve um tempo em que Deus permitisse ao homem receber comunicações tão completas e tão instrutivas como as que hoje lhe são dadas. Havia na antiguidade, como sabeis, alguns indivíduos que estavam de posse daquilo que consideravam uma crença sagrada e da qual faziam mistério para os que consideravam profanos. Eram só eles, os sacerdotes e os iniciados. Era uma doutrina fechada, ao contrário da doutrina espírita, que é aberta para todos. Não é? Naquela época, lá na antiguidade, somente os sacerdotes e os iniciados na religião é que recebiam comunicações dos espíritos, recebiam essas verdades parcialmente, de conformidade com a inteligência da sua época, mas recebiam, mas eles não permitiam aqueles que eram considerados profanos. Hoje não. Hoje tudo que está escrito aqui, todo esse conhecimento é aberto para quem queira conhecer, para quem queira aportar esse porto seguro, não é? E dele extrair todo o conhecimento que lhe é oferecido. Não é? Devemos compreender, com o que conheceis das leis que regem esses fenômenos, que eles recebiam apenas verdades esparsas no meio de um conjunto equívoco e, na maioria das vezes, alegórico. Não há, entretanto, para o homem de estudo, nenhum antigo sistema filosófico, nenhuma tradição, nenhuma religião a negligenciar. Todas elas têm a sua importância, todas elas reúnem riquezas. Né? Muita gente, por exemplo, tem um preconceito muito grande contra os muçulmanos. Né? Se você ler a Revista Espírita de 1865, quando Kardec trata do assunto, ilustrando todos os aspectos de como surgiu o islamismo no mundo, você vai ver que é muito rico. O criador do islamismo, Maomé, era realmente um missionário. Ele era um missionário.
Ele veio no meio do missionário para aquele povo dele. Ele veio no meio daquele povo com objetivos claros de reunir aquela gente que viviam em guerra constante uns contra os outros. Eram tribos que guerreavam constantemente uns contra os outros. Ele veio para colocar ordem na bagunça. Não é? Então, olha como os espíritos estão corretos nessa sua afirmação. Nenhuma filosofia, nenhum sistema filosófico, nenhuma tradição, nenhuma religião a gente deve negligenciar, porque todos encerram os germes de grandes verdades, que embora pareçam contraditórias entre si, espalhadas que se acham entre acessórios sem fundamento, são hoje muito fáceis de coordenar, graças à chave que vos dá o Espiritismo, de uma infinidade de coisas que até aqui nos pareciam sem razão, e cuja realidade vos é agora demonstrada de maneira irrecusável. Não deixeis de tirar temas de estudo desses materiais. São eles muito ricos e podem contribuir poderosamente para a vossa instrução. Aqui tem um rodapé, outra vez do tradutor, professor José Herculano Pires, que diz o seguinte: os textos sagrados das grandes religiões, como a Bíblia e os Vedas, os sistemas dos antigos filósofos, a doutrina de velhas ordens ocultas ou esotéricas, todos encerram grandes verdades em suas contradições aparentes. Os espíritas não devem recuar diante desses sistemas, ou ver-lhes apenas as contradições, quando possuem a chave do Espiritismo, com a qual estão aptos a decifrar-lhe os enigmas, descobrindo os poderosos motivos de esclarecimento. Também nos sistemas modernos de filosofia ou de ciência, por mais contraditórios que pareçam aos espíritas, uma análise verdadeiramente espírita poderá revelar a existência de grandes verdades. Revelar a existência de verdades, sim, mas fazer dessas verdades, as verdades espíritas, nunca. Nunca, porque o espiritismo não tem nada a ver com sistemas de ideias criados por pessoas que não conhecem a doutrina espírita e querem associar a doutrina espírita com esses outros conhecimentos. Nós não podemos jamais adotar, por exemplo, linguagem como chakras, centros de força e outras coisas que são adotadas e enfiar tudo isso dentro da doutrina espírita e chamar isso de espiritismo. A estudar e adquirir como conhecimento, sim, mas enfiar dentro da doutrina, não. A doutrina espírita tem a sua linguagem, tem as suas palavras e tem a sua maneira de ver e de proclamar as coisas conforme o palavreado próprio da doutrina. Aqui temos o item 3, vamos iniciar o item 3, o bem e o mal. A questão é de número 629. Que definição se pode dar à moral? Resposta dos espíritos superiores. A moral é a regra de boa conduta e, portanto, da distinção entre o bem e o mal. Funda-se na observação da lei de Deus. O homem se conduz bem quando faz tudo tendo em vista o bem e para o bem de todos, porque então observa a lei de Deus. E é o princípio da justiça. Né? O princípio da justiça é respeitar o direito do próximo. Quando nós fazemos isso, e ontem mesmo, nas nossas preces, nós lemos uma lição do Evangelho segundo o Espiritismo chamada O Dever. Eu recomendo a todos que estão por aqui que leiam esta lição do Evangelho segundo o Espiritismo, O Dever. Né? E o dever, eles dizem que é o aguilhão da consciência do homem. É o aguilhão aquilo que a gente usa para chuchar o boi, né? Para o boi andar, não está querendo andar, então o sujeito vai lá e dá espetada na anca do bicho, para o bicho poder andar. É isso que o dever faz com o homem. Porque ele diz que o dever bem cumprido não tem os louros da glória. Ninguém vai exaltar ninguém por cumprir o seu dever. E o dever mal cumprido ou não cumprido não tem punição, mas pesa na consciência do homem. Né?
É assim que nós devemos ver, incluir nessa definição de moral também. Cumprir o nosso dever também está dentro de um padrão moral aceitável, que não vai ter glória nenhuma perante ninguém, mas não vai ser conhecida também, se nós não as cumprirmos, essa derrota não vai ser conhecida por ninguém, a não ser por nós mesmos e pela nossa própria consciência. Questão de número 630, para nós encerrarmos os nossos estudos de hoje. Como se pode distinguir o bem do mal? Resposta: o bem é tudo que está de acordo com a lei de Deus, e o mal é tudo o que dela se afasta. Assim, fazer o bem é se conformar à lei de Deus. Fazer o mal é infringir esta lei. Os homens recebem muitos bens, né, por fazer o bem. E recebem também, são responsabilizados à altura do seu conhecimento por não fazerem o bem que poderiam ter feito. Não é só fazer o mal, não. Se nós não fazemos o bem que está à nossa altura fazer, nós também somos responsabilizados por isso. Então é muito importante nós fazermos todo o bem que estiver ao nosso alcance. Por exemplo, uma prece para aqueles que estão sofrendo, um bom pensamento quando passamos por alguma pessoa que nós notamos estar sofrendo, né? Nós podemos fazer, que Deus te acompanhe, que os bons espíritos te acompanhem, né? Um bom pensamento desse pode ajudar, porque é uma espécie de prece, muito curta, muito sucinta, mas quando feita do fundo do coração, ela vai movimentar os fluidos. Movimentando os fluidos, vai retirar, ainda que talvez muito pouco, mas vai retirar fluidos malsãos dessa pessoa e vai depositar no lugar os fluidos sãos. Né? Então nós podemos fazer o bem constantemente no nosso dia a dia, independentemente das circunstâncias. Bons pensamentos, gentileza, amabilidade, educação, muito obrigado, por favor, etc. Tudo isso são coisas que nós podemos fazer que não nos custa nada, né? Mas que tem um significado muito grande. Vamos marcar a questão de número 632 para nós retomarmos na próxima quarta-feira. Alguma pergunta de algum de vocês? Está bem claro nossos estudos de hoje? Claríssimo. Paulo perguntou em qual capítulo do Evangelho que está o dever. A Lu leu essa lição ontem. Lu, você poderia, por gentileza, procurar para o pai, por favor, onde é que está no Evangelho segundo o Espiritismo? Mas se você procurar, Paulo, no começo do livro, tem uma relação de capítulos e de lições que estão dentro de cada capítulo. Certamente você vai encontrar. Vamos ver se a Lu, até o final dos nossos estudos, encontra. A Isabel estava lá pelo Facebook. Obrigado, Isabel, por estar conosco, viu? Agora que eu entrei aqui, eu entrei antes, mas você não estava. Deixa eu só fazer um esclarecimento para a Isabel. Isabel, eu mandei o convite para você naquele e-mail que você me informou. Às vezes, o e-mail ela vai para a caixa de spam. Então, às vezes a gente procura na caixa de entrada e não encontra o e-mail. E às vezes o e-mail vai para a caixa de spam. Sempre que você receber o nosso convite, procure também na caixa de spam. Tá ok? É um prazer tê-la conosco, viu? Um prazer imenso ter você conosco. Então vamos ver se a Lu consegue encontrar onde está essa lição dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, para a gente informar para o nosso querido Paulo. Muito bem, vamos fazer a nossa prece de encerramento? Convido a todos então que procurem deixar de lado os encontros e desencontros desse dia, para mentalizar a figura excelsa e amiga do nosso Mestre Jesus, modelo e guia da humanidade, como diz a questão de número 625 do Livro dos Espíritos. E juntos com Jesus nos dirigimos ao Criador, ao Senhor da vida, fonte inesgotável de paz, de amor, de bondade, de misericórdia
e justiça para agradecê-lo muito pela oportunidade de aqui estarmos reunidos em seu nome, para estudarmos e debatermos as questões propostas pelo Livro dos Espíritos dessa noite. Queira a vossa bondade, que tenhamos bom ânimo, coragem, determinação, ideias renovadas, alegria de viver e muito entusiasmo, para que nós possamos trabalhar, sermos úteis à sociedade em que vivemos e desta forma dignificar a vida. Dá-nos ainda, Senhor, a coragem de orientar a própria existência por um profundo e sincero respeito pelo nosso próximo. Em teu nome, em nome de Jesus, em nome dos bons espíritos, em nome do nosso diretor espiritual e de sua equipe, nós declaramos encerrado o nosso encontro de estudos dessa noite. E que assim seja.